No passado, a Igreja Católica tinha um poder imenso sobre a Europa e não tolerava nenhuma forma de divergência religiosa. Para combater os hereges, aqueles que não seguiam os dogmas da fé cristã, ela criou um tribunal chamado Inquisição, que tinha o direito de julgar, torturar e condenar à morte os acusados de heresia. A Inquisição atuou entre os séculos XV e XVI com grande violência, perseguindo judeus, muçulmanos, protestantes, bruxas e qualquer outro grupo que representasse uma ameaça à ortodoxia católica. Muitos inocentes foram vítimas da Inquisição, que usavam métodos cruéis para arrancar confissões e impor o medo. A fogueira, o garrote, o esmagamento de membros, o afogamento e a roda eram alguns dos instrumentos de tortura usados pelos inquisidores. A Inquisição foi um dos episódios mais sombrios da história da Igreja Católica, que deixou um rastro de sangue e sofrimento por onde passou. O fim da civilização maia. Veja, por exemplo, o que aconteceu à civilização maia? A conquista espanhola dos maias ocorreu após o auge da civilização maia, quando os espanhóis começaram a colonizar a América Central no século XVI. Os maias, em vez de desaparecerem, se transformaram em reinos guerreiros e ocuparam várias regiões. Os conquistadores espanhóis consideravam os maias como bárbaros, e a igreja os via como ateus que precisavam ser convertidos ao catolicismo ou eliminados. No entanto, a conquista foi um processo longo e desafiador. O primeiro contato ocorreu em 1502, e ao longo das décadas seguintes, os espanhóis encontraram grupos maias na península de Yucatán. À medida que mais e mais espanhóis chegavam, os maias resistiam como podiam. Foram necessários quase 200 anos para que os espanhóis finalmente subjugassem os maias. A estratégia dos católicos incluía transferir populações nativas para cidades coloniais e forçar a conversão, sob ameaça de violência. Isso gradualmente converteu os maias ao catolicismo. A resistência maia persistiu nas regiões de selva mais remotas, mas em 1699 a maioria já havia sido subjugada e reassentada em cidades coloniais. A Igreja Católica também destruiu diversos códices que continham o conhecimento e a história daquela civilização, como parte de seus esforços para erradicar a cultura maia e promover o catolicismo. Nesse caso, tanto espanhóis quanto missionários não só conseguiram abarcar territórios e converter milhares, como também conseguiram exterminar uma civilização inteira. Santa Inquisição. No início do século XIII, o Vaticano estabeleceu a Santa Inquisição como uma medida para combater a heresia entre grupos cristãos dissidentes. No entanto, seu poder real só começou a ser sentido a partir de 1481, quando Fernando e Isabel da Espanha introduziram a Inquisição em Sevilha. O contexto para isso era a crescente influência dos judeus sobre seus súditos católicos no final do século XV. A Inquisição foi vista como uma maneira de eliminar pessoas consideradas indesejadas na Espanha, ao mesmo tempo em que promovia os valores católicos. Nos primeiros 30 dias de operação da Inquisição, houve um período de graça durante o qual aqueles que admitissem seus erros poderiam evitar punições severas, desde que se convertessem ao catolicismo. No entanto, essa abordagem levou a abusos, como pessoas inventando evidências falsas contra seus inimigos para receber recompensas. A partir de 1481,
ser judeu na Espanha passou a ser considerado heresia e poderia resultar em torturas e execução. O aspecto interessante é que a tortura durante a Inquisição geralmente não envolvia derramamento de sangue, em conformidade com a lei cristã da época. Em vez disso, os métodos incluíam esticar pessoas com cordas, afogamentos e queimaduras. A primeira execução oficial registrada ocorreu em 1481, e a lenda diz que a primeira vítima foi uma mulher acusada de estar possuída pelo diabo. A Inquisição não se limitou à Espanha. Ela se espalhou para Portugal e suas colônias, em lugares como Cuba, México, Argentina e Índia. Os inquisidores foram implacáveis em sua busca para erradicar o que consideravam heresia e promover a fé católica. A Inquisição só foi abolida em 1834, após quase 3 séculos. 3 séculos e meio, mais ou menos, de existência, deixando para trás um legado sombrio de perseguição religiosa que incluiu a expulsão da maioria da população judaica da Espanha. A doutrina de descobrimento. Em 4 de maio de 1493, o Papa Alexandre VI emitiu uma bula papal denominada Intercaetera. Esse texto, conhecido como a doutrina do descobrimento, conferiu à Espanha autorização para conquistar e reivindicar novos territórios. Isso fazia parte da estratégia espanhola para estabelecer direitos exclusivos sobre regiões encontradas por Cristóvão Colombo no ano anterior. De fato, a doutrina do descobrimento concedia aos poderes coloniais da Europa o direito unilateral de obter soberania superior e direitos sobre as terras e recursos dos povos indígenas, justificando a apreensão com base na suposta falta de civilização e religião dos povos originários. A bula papal outorgou à Espanha o direito de adquirir todas as possessões territoriais e terras a oeste das ilhas dos Açores, proibindo outros reinos de interferir em terras a oeste dos Açores sem permissão especial do rei espanhol. Em essência, o Vaticano concedeu à Espanha o monopólio sobre os territórios do Novo Mundo e desencorajou outras nações de se intrometerem. O documento afirmava que qualquer território não cristão poderia ser reivindicado e enfatizava a expansão e disseminação da fé católica. Ele expressava a ideia de que nações não cristãs deveriam ser derrubadas e convertidas ao catolicismo. Essa doutrina, em essência, concedeu autorização às potências europeias para propagar o cristianismo em novas terras e subjugar civilizações não cristãs. A doutrina do descobrimento foi referenciada no caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, Johnson versus McIntosh, em 1823. O chefe de justiça, John Marshall, sustentou que o documento conferiu às nações europeias o direito de reivindicar territórios nas Américas. Ele argumentou que os nativos americanos tinham apenas o direito de ocupar a terra, um direito que poderia ser revogado. Essa referência ocorreu quase 400 anos após a emissão do documento original. Mesmo no século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos estava utilizando um antigo pergaminho proveniente da Espanha, com a assinatura de um papa já falecido, para justificar a retenção de terras dos nativos americanos. A escravidão e a Igreja. Um dos protagonistas centrais no comércio de escravos transatlântico foi a Igreja Católica, que desempenhou um papel fundamental na sustentação da escravidão no Novo Mundo. Sir John Hopkins, capitão do primeiro navio a trazer africanos escravizados para as Américas, era profundamente católico, a ponto de nomear sua embarcação de Navio Bom Jesus.
Sem o respaldo da Igreja, é provável que o comércio de escravos pelo Atlântico nunca tivesse se concretizado. No século XVII, os 5 principais países envolvidos no comércio de escravos foram Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, todos predominantemente católicos. Todos eles desempenharam papéis significativos na compra e venda de escravos. Um aspecto notável desse comércio era a maneira como aqueles que se consideravam bons cristãos justificavam a escravização de africanos. Argumentavam que, ao cristianizar os nativos africanos, estavam fazendo-lhes um favor, pois viam essas pessoas como não civilizadas e acreditavam estar realizando a obra do Senhor ao convertê-las ao catolicismo. Além disso, muitos, no século XVII, usaram a Bíblia para defender a escravidão, selecionando trechos de textos religiosos e distorcendo suas mensagens para atender aos seus próprios interesses. Em um caso emblemático, padres jesuítas venderam 272 escravos como meio de financiar a Universidade de Georgetown, em Washington. Um fato que só foi reconhecido e lamentado pela instituição em 2016. Isso nos leva a questionar se, caso a Igreja Católica não tivesse se envolvido nesse comércio, ele teria atingido as proporções que alcançou nas Américas. E você? Você conhecia esse lado sombrio do Vaticano? Bom, escreva aqui para mim. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!